Para a gente entender a fundo o universo de Berserk, é preciso mergulhar de cabeça na sua escuridão, na sua teologia tão complexa e assustadora. Olha só, o mundo de Berserk não é um lugar simples, tá? Não é só mais um reino de fantasia. Na verdade, é uma espécie de prisão cósmica construída em várias camadas. A realidade lá é composta por 3 planos diferentes, mas que se misturam. Tem o mundo físico, que é esse que a gente percebe, o mundo astral, que é o plano dos espíritos, e bem no centro de tudo, o abismo, uma espécie de vórtice da consciência coletiva. E o que simboliza a fusão desses mundos todos? Essa árvore aí, a colossal árvore do mundo em espiral. Mas assim, não se engane. Ela não é um símbolo de vida, não. Pelo contrário, é uma coisa artificial, criada por forças demoníacas para misturar os planos e manter essa nova ordem deles. Ela funciona basicamente como um parasita metafísico. Fica ali drenando a energia vital do mundo para poder sustentar a tal utopia de Falconia e com isso prende a humanidade inteira numa realidade fantástica da qual ninguém consegue escapar. E isso, claro, leva a gente para a pergunta principal, a questão teológica central da obra. Quem, ou o que, é o Deus por trás desse universo tão horrível? E a resposta é, bem, é aterrorizante. É um Deus que foi tecido pelo inconsciente coletivo da própria humanidade. Um ser que nasceu do desejo desesperado das pessoas por uma razão, qualquer razão, para tanto sofrimento. A única ordem que essa entidade segue é de realizar os desejos humanos. Isso cria um ciclo perfeito, sabe? O sofrimento da humanidade alimenta o próprio Deus que ela mesma criou para tentar explicar esse sofrimento. É um ciclo que se sustenta sozinho. E todo esse sistema é regido por algo do qual ninguém pode fugir: o fluxo da causalidade. Se a gente for pensar em termos gnósticos, isso é o que chamam de aimarmene. É um destino opressor que amarra todas as almas num caminho que já foi traçado de antemão pela ideia do mal. E quem são os, digamos, gerentes desse destino? São esses aí, os 5 membros da mão de Deus. Eles são como os arcontes do universo de Berserk. Manipulam a história, a vontade das pessoas, tudo para garantir que o grande plano seja seguido à risca. O ritual sagrado deles é o eclipse, uma cerimônia de sacrifício em massa. E o mais interessante aqui é que o eclipse funciona como uma espécie de anti-eucaristia. Nele, um candidato sacrifica a própria humanidade para poder renascer como um demônio. E foi exatamente através desse ritual que o carismático líder Griffith renasceu como Fento. Ele se torna o falso salvador perfeito, um Messias que não nasceu da graça divina, mas sim da mais pura e absoluta traição da carnificina. E a grande criação dele, a cidade de Falconia, à primeira vista, parece uma utopia perfeita. É o único lugar seguro no mundo dominado por monstros. Um verdadeiro paraíso na Terra, trazido pelo Salvador Griffith. Só que esse paraíso tem um preço terrível. Na verdade, Falconia é uma gaiola de ouro. A segurança da cidade é garantida pelos mesmos apóstolos e demônios que o Griffith comanda. Ou seja, é uma prisão linda onde a humanidade é mantida dócil, dependente. A maioria das pessoas que vive lá são os ílicos, os seguidores cegos. São as massas que, assim como o fanático padre Mosgos, estão presas no dogma. Elas adoram o arquiteto da própria prisão sem nem perceberem o que estão fazendo. Mas existem alguns poucos que possuem a gnose, o conhecimento. Personagens como a bruxa Shirk e o Cavaleiro Caveira, eles são os pneumáticos. São aqueles que conseguem enxergar a verdadeira e terrível natureza da realidade e, claro, lutam contra ela. E talvez a figura mais trágica de todas seja a Casca. A história dela é quase um espelho do mito gnóstico de Sofia, a sabedoria caída. Ela era uma comandante poderosa, mas a alma dela foi estilhaçada pelo trauma do eclipse. A mente dela ficou fragmentada, perdida. E para que ela seja curada, é preciso fazer uma jornada dentro da mente dela, no corredor dos sonhos, para recuperar esses pedaços perdidos. Isso é uma representação literal da busca gnóstica, a jornada para reunir as faíscas divinas que se espalharam e restaurar a alma por completo. E aí, claro, temos o Guts, o rebelde, aquele que foi marcado para ser sacrificado. O ponto crucial aqui, a grande ironia, é que a marca do sacrifício que ele carrega é as duas coisas ao mesmo tempo. É uma maldição que atrai demônios para perto dele o tempo todo e também é a chave que o liberta da ilusão.
forçando ele a enxergar a realidade como ela realmente é. Para conseguir lutar, ele veste a armadura Berserker, um artefato que dá um poder absurdo, mas que cobra um preço terrível. E isso ilustra perfeitamente o conflito central dele. Para lutar contra os monstros do mundo, ele corre o risco de se tornar um monstro também, de perder a própria humanidade para a fúria da armadura. A guerra sem fim do Cavaleiro Caveira dá a entender que tudo isso é um ciclo que não acaba e que fica se repetindo. A existência dele sugere que o Guts e o Griffith são só as peças mais recentes de uma tragédia cósmica que acontece há séculos. Uma roda de sofrimento que foi feita para reciclar a dor eternamente. E, diante de tudo isso, o tema central de Berserk aparece com toda a força: a luta. A narrativa mostra que a dignidade humana não está em vencer um sistema que não pode ser vencido, mas sim na simples e pura vontade de lutar contra um destino cruel e todo-poderoso. A luta por si só é o único sentido que se pode encontrar num cosmos sem sentido algum. É o ato de levantar a espada contra a escuridão, mesmo quando não existe nenhuma esperança de que o dia vai amanhecer. É isso que define o espírito humano em Berserk. E tudo isso nos deixa com a pergunta final. Num universo que é governado por um destino tão cruel, tão indiferente, o que realmente significa lutar? O que significa lutar mesmo assim?